pessoal, vamos começar a nossa aula. Quinta aula, né? Nossa programação de hoje é essa aqui, né? A gente agora já falou da lei de Gauss, a gente vai fazer alguns exemplos de determinação de campos usando a lei de Gauss, né? Só existem algumas situações de altíssima simetria em que você pode aplicar a lei de Gauss para determinar o campo de uma distribuição de cargas, né? A gente vai ver essas situações, tá certo? Bom, daí a gente vai conceituar potencial eletrostático e vai falar sobre a primeira propriedade, a primeira equação, a segunda, na realidade, a equação de Maxwell. A primeira já é a lei de Gauss, né? A segunda que é uma propriedade da circulação do campo elétrico, né? Em seguida, com potencial, a gente fala sobre energia. E aí já tem todas as ferramentas para completar as equações de Maxwell, por enquanto, para eletrostática só no vácuo, certo? Bom, então, quando você tem uma equação integral que é a lei de Gauss, né? O fluxo elétrico para o exterior de uma superfície fechada, né? Que o elemento de área para o exterior é d sigma. Essa superfície fechada sigma limita um volume V. Então, o problema geralmente é esse. Dada a distribuição de carga, né? Quem é a incógnita, que é o campo? Porque no vácuo D, calculado D, é igual a D sobre ε0, né? Porque D igual a ε0 né? Se eu sei D, eu sei E no vácuo, certo? Então, a lei de Gauss me permite calcular D, e D eu tenho aqui no vácuo, no caso, né? Então, essa aqui é a questão. Então, dada a distribuição de carga, a incógnita dentro de uma integral. Esse é o problema, certo? A incógnita dentro de uma integral, como é que eu faço para determiná-la? Se eu preciso integrar para determinar a carga total, né? Então, só em algumas situações restritas a gente pode usar essa equação para determinar essa incógnita, né? Então, a gente precisa conhecer uma superfície sigma, superfície gaussiana, tal que a componente normal de D nessa superfície seja constante, né? Não existem muitas situações em que você possa fazer isso, né? Em geral, o D só pode depender de uma coordenada apenas e ter apenas uma componente. Se for mais de uma coordenada, certo? Ou mais de uma componente no sistema de coordenadas consideráveis, é praticamente impossível você saber que superfície é essa, né? A superfície, na realidade, certo? A regra é a seguinte: a superfície gaussiana, em que D normal é constante, né, tem que ser escolhida tal que D normal, né, é constante, tem que ser uma superfície coordenada. Certo? O que é superfície coordenada? Vocês estão lembrados que a gente conceitou isso no capítulo 1. São as superfícies no sistema UVW, da forma U constante ou V constante, são superfícies diferentes, né? Ou W constante, né? Por exemplo, né? X igual a 1. Né? X é constante, tá certo? É um plano X constante. É um plano paralelo ao plano YZ, né? Isso é uma superfície coordenada. Então, se você tiver a superfície gaussiana, sempre, se você conseguir determinar uma superfície que D seja constante, então essa superfície tem que ser uma superfície coordenada em geral, porque daí você tem uma dependência com uma coordenada apenas, certo? Bom, como é que a gente descobre isso, né? A gente faz... Deixa eu pegar aqui meu caderninho aqui, peraí, só um minuto. Esqueci de ligar aqui o... Só ligar aqui. Nós fazemos aí
Então, deixa eu só abrir aqui o caderno. Só. Para determinar de que forma D é constante, tem duas operações que você faz, né? Você tem duas questões básicas que tem que responder. Primeiro, de que coordenadas cada componente do campo, ou seja, a esma componente depende, certo? E a segunda questão é que componentes de D estão presentes, certo? Primeira pergunta, de que coordenadas cada componente depende, você faz operações de simetria. O que é operações de simetria? Você faz rotação e translação da distribuição de carga e vê se ela modifica, certo? Então, dado o sistema de coordenadas, por exemplo, se fosse o sistema de coordenadas x, y, z, você faria translações nas direções x, y ou z e veria se a distribuição muda ou não, certo? Se fosse um sistema de coordenadas cilíndricas, você tem translação na direção radial, translação na direção z e rotação no ângulo azimutal, e assim por diante, certo? Então, com isso, você descobre, se você tiver uma distribuição inalterada com a dada operação de simetria, é porque as componentes não dependem daquela coordenada, né? A outra questão é que componentes de D estão presentes. A gente usa a nossa lei do inverso do quadrado da distância, né? Uma carguinha putiforme produz um D que é inversamente proporcional ao quadrado da distância e é radial. Esse é o princípio, tá certo? Né? O D é sempre radial, né? E tem esse comportamento, o vetor D, tá certo? Com isso, você quebra a sua distribuição, reduz aos elementos mais elementares possíveis, né? E de forma inteligente você tenta descobrir qual é o D resultante, em que direção ele está, e vê, daí você descobre quais são os componentes presentes, certo? Então, depois de responder essa questão, e se a resposta for uma coordenada e uma componente, no final, aí dá para aplicar a lei de Gauss. Se for mais do que uma, a gente não pode, certo? A gente começa aqui um exemplo, né, mostrando um caso em que você tem uma esfera de carga que a gente já trabalhou antes. A gente calculou o campo de uma esfera de carga uniformemente carregada com densidade ρ0, né, raio A. Nós calculamos por superposição, vocês viram o trabalho que dá por integração, né? Ora, essa distribuição, ela é uma distribuição que se enquadra em você determinar o campo pela lei de Gauss, porque ela tem alta simetria, né? A esfera, tá certo? Se você fizer rotação em tetra, né? Se eu fizer rotação, ou seja, pega um eixo aqui, ortogonal ao plano φ constante, semiplano φ constante, e roda a esfera, certo? No sentido ortogonal a esse eixo, né? Então, você vai ter uma mesma distribuição, né? Certo? Então, se você faz operação de simetria, né? Se você faz rotação com relação à variável θ de um sistema de coordenadas esféricas, obviamente o sistema mais adequado é o de coordenadas esféricas, né? Então, você vê que a distribuição fica inalterada, né? Ou seja, se você tem um vetor D, tem 3 componentes em esférica, né? Estou usando, obviamente, esférica é óbvio que a gente vai usar a esférica pela própria simetria da distribuição, né? Você teria 3 componentes, né? Com essa primeira operação de simetria, como a distribuição não fica alterada, eu sei que dr só depende de quem? No máximo, r e φ. O dθ só depende de r e φ. E o dφ só depende, no máximo, de r e φ. Não depende de θ, porque se eu rodo a distribuição nada acontece. Tá? Então, é a mesma coisa que eu sair de um ponto a outro. Tá certo? Se eu meço o d aqui, né, cada componente não deve ser muito diferente se tiver outro ponto aqui, tá certo? Porque é a mesma distribuição, a gente vê a mesma coisa. Mesma coisa se eu faço uma rotação no azimute, né?
em torno do eixo Z, certo? Nada acontece, a distribuição é inalterada, ou seja, as componentes só dependem só de R no máximo, certo? Então, eu chego aí com a operação de simetria, no máximo eu chego aí. Se eu fizer translação, se eu me afastar da origem, por exemplo, ou se eu ficar aqui parado e mudar a origem do sistema de coordenadas, ou seja, se eu pegar a esfera e colocar em outro lugar, né? Ou, equivalentemente, se um observador está medindo o campo e se ele desloca na radial, ele vê um efeito mais forte ou mais fraco, né? Então, nesse caso, a gente espera que as componentes dependam da variável R, né? Então, com as operações de simetria, a conclusão que a gente chega é essa, letra A, né? De que coordenadas o campo depende, a resposta, né? Bom, cada componente depende no máximo só de R, certo? Essa dependência dos versores não tem nada a ver com o campo em si, são versores que, por natureza, já dependem das variáveis angulares, mas, assim, o campo em si, né, não depende dessas variáveis, certo? A segunda propriedade é superposição, né? A gente vai quebrar o nosso sistema, que é a nossa esfera, tá certo? Suponho que eu quero calcular o campo nesse eixo aqui, tá certo? Eu fatio minha esfera em discos, aqui está um disco, certo? Cada disco, esse disco é ortogonal ao eixo que eu quero medir dele, tá certo? Cada disco eu fatio em anéis concêntricos, tá certo? E cada anel eu quebro em pares de cargas simetricamente localizadas, certo? O que acontece? Bom, então eu sei que o campo dessa esfera é a soma do campo dos discos, que é a soma do campo dos anéis, que é a soma do campo dessas pares de cargas. Então, você pega a contribuição de uma carga, né, equidistante desse ponto, né, em relação a essa também, certo? Então, essa contribuição é radial, né? E essa aqui também é radial, ambas de mesma magnitude. A soma vetorial dá um vetor, certo, que está ortogonal ao plano do disco, né? Certo? Então, todos os discos fornecem uma contribuição na direção ortogonal ao plano do disco. Ou seja, nesse ponto, o campo é radial. Se eu tivesse aqui, a conclusão, eu faria um fatiamento assim, ó. Chegaria à mesma conclusão, aqui mais ou menos, né? Que o campo seria radial. Então, com essa operação, ou seja, eu estou usando o quê? O fato que o campo depende do inverso quadrado da distância e o campo de cada carga elementar é radial. Então, essas duas informações me permitem concluir isso, que só tem uma componente. Tá? Então, da letra B, a gente conclui que dθ igual a zero, dφ igual a zero. Então, D só tem uma componente. Bom, então se eu for aplicar agora a lei de Gauss, né, teria aqui integral de d sigma, integral de ρ dv. Ainda não vou nem olhar a superfície, só vou jogar já esse fato aqui, né? Se eu jogar isso aqui nessa expressão, o que acontece? Não sei qual é a superfície, né? Vai ficar dr de r, d sigma, produto escalar com a r, que dá a componente radial de sigma, né? Vamos prosseguir. Bom, a componente radial de sigma é quem? R2, né? Estão lembrados, né? R2, diferencial do ângulo sólido, que é seno θ, dθ, dφ. Pronto, aqui dá a informação de que superfície eu tenho que escolher, certo?
eu tenho que fazer uma superfície tal que isso aqui seja constante. Tá? Ora, se D só depende de R, se isso aqui é R, qual é a condição que eu tenho qual é a superfície que eu tenho que escolher? Para que isso seja constante, ou seja, para que D saia da integral. Qual é a condição? R igual a constante. R igual a constante é a equação do quê? De uma superfície esférica. Então, nossa superfície gaussiana, ou seja, aquela em que o D normal é constante, é uma superfície esférica. Tá? Fixo R. Tá? Então, essa superfície esférica pode ter um raio tanto menor ou maior do que o raio da esfera. Se for menor, né, então isso aqui vai dar dr vezes a integral, né? Ou seja, se isso aqui sai, né, dr R2, integral do ângulo sólido de 0 a 4π, igual a quanto? 4π, né? Então vai dar 4π, sempre vai dar isso, né? Nessas superfícies esféricas, 4πr2 dr. Né? Então, por exemplo, se eu escolher uma superfície de raio inferior a A, você vai ter esse resultado aqui, né? Igual à carga envolvida, né? Por sorte, a densidade é constante, né? Então, vai dar a densidade vezes o volume dessa esfera de raio R, certo? Então, se você faz as contas, campo interior é ρ0R sobre 3, certo? Mesma coisa, se eu pegar a superfície gaussiana agora com R maior do que A, então, mesmo resultado do lado esquerdo, né? dr 4πr2. Agora a carga envolvida é a densidade. Então, a integral de todo o volume, né, pessoal? Tá lembrado do que eu falei? Todo, só que aqui dá zero, certo? O resultado. E aqui vai dar ρ0 vezes o volume da esfera, que é 4π3. Resultado, campo fora é 1 sobre o quadrado da distância. Dentro aumenta, fora cai. Né? Ou seja, se eu quisesse calcular o campo aqui, bastava botar um ε0 embaixo. Né? O campo é. Botar um ε0 embaixo do denominador. Aqui também, né? Campo fora, bota o ε0 embaixo. Tá? Vamos aguardar que esse pessoal que todo dia faz isso passe. Não é possível, cara. Engraçado que o reitor acha que a gente pode ser, tem algum ranking no mundo, certo? Qualquer que seja. 1 milésimo, 2 milésimos, não pode ser. Desse jeito. Elevador quebrando. Certo? Falta de energia toda semana. Não pode ser nada. É muita viagem, né? O pessoal viaja muito. Pessoal, vocês compreenderam a questão da simetria, não? Tá. Suponha que eu desse um problema desse tipo aqui para vocês, então, certo? Vou tentar desenhar aqui mais ou menos. Suponha que você tem uma região esférica de raio A, só que na metade de cima a densidade é constante, é ρ0, certo? Embaixo ela é constante, mas vale menos ρ0, certo? Pergunta, será que a gente consegue usar a lei de Gauss para calcular o D nesse problema? Vamos tentar determinar, certo? Bom, então mais uma vez vamos fazer operações de simetria, né? Que é o eixo Z, certo? Então simetria vai ter rotação, translação na direção esférica, né? Translação na direção radial, rotação na variável angular θ, rotação na variável angular φ, certo? Bom, então mais uma vez, D tem 3 componentes, né?
Bom, quando eu faço rotação em θ, a distribuição muda? Muda? Ou seja, se eu rodar em π sobre 2, vai ficar assim agora. Certo? Ρ0 menos Ρ0. Tá? Se eu estou aqui medindo o campo, tá certo? Né? Tá, nesse ponto aqui, tem um valor. Se eu estiver aqui, o valor é o mesmo, no mesmo lugar? Não, né? Mudou. Então, o campo depende de θ. Depende de R também, a gente sabe já, né? R a gente já sabe em relação ao exemplo anterior, certo? Depende de φ? Não. Então, o campo não depende de φ, certo? Certo. Então, você tem 3 componentes, né? Mais do θ. Eu botei φ aqui, né? Está errado. Aqui é a θ, certo? Muito bem. Tem dφ também, mas eu estou dizendo que ele é zero. Esse campo, essa distribuição não tem componente azimutal, tá? No máximo vai ter componente... O campo deve fazer isso, tá certo? Algo assim, né? E aqui ele vem por dentro, tá certo? De cima para baixo. Ele não tem componente assim em torno da esfera, certo? Né? Então, no máximo, ele tem 2 componentes, dr e dθ, ou seja, não tem... O campo, no fundo, vai ser isso aqui, ó. Então, veja lá, né? Se você quiser calcular, tá certo? Usar a lei de Gauss para calcular esse campo, o que acontece? Se eu usar o fluxo... Você tem aí algo assim, né? dθ, né? Do elemento de áreas esféricas na superfície θ constante, que é isso aqui, ó. R sendo θ de φ, dr, tá certo? Veja a confusão que dá, né? Então, eu tenho que achar uma superfície que, de alguma forma, tira os dr e o dθ da integral, mas o dr depende de r θ, certo? Quando eu faço integração angular aqui, certo? Mesmo que eu faça superfície r constante, tem uma variação com ângulo que eu não sei qual é. Né? Aqui também, tem uma variação angular também que eu não sei qual é. Aqui, o φ pode sair, né? Vai dar 2π vezes a integral, tá certo? A integral em φ é resolvida já, né? Mas você tem... Ou seja, você não tem como calcular essa superfície gaussiana. Você não conhece o D. Você precisaria saber a equação para dθ e dr, mas você não sabe, é incógnita. Tá? Então não dá para resolver. Tá? Então só dá para resolver se for simples a resposta. Assim, uma superfície gaussiana simples que se enquadra no sistema de coordenadas. No nosso caso, foi a superfície esférica, que é o sistema de coordenadas esférico. Tá? Então essa é a coisa que você tem que tomar cuidado, né? Lei de Gauss não se aplica em qualquer problema, certo? Por exemplo, uma carga... Eu consigo usar a lei de Gauss. As superfícies gaussianas são esféricas. 2 cargas, não consigo. Porque aí, olha como é que o campo é distorcido, certo? Não é um campo simples, né? É mais complicado. Como é que eu vou fazer a superfície gaussiana e que o D seja constante, né? Difícil, tá certo? Uma superfície em torno da carga positiva em que D seja constante, por exemplo. É muito complicado. Quebrei a simetria, certo? Perdi a simetria que tinha antes, né? Então, tem que ser altíssima simetria para dar certo. Tá? Vou fazer mais um exemplozinho aqui. Tem mais 2 exemplos. Né? O fio retilíneo longo, por exemplo, se a distribuição for com densidade constante, ou seja, distribuição uniforme, você consegue usar a lei de Gauss. Tá? Então, mais uma vez, né? Por simetria... A gente vai ver, certo? Que você tem simetria de rotação em φ, translação em z, porque o φ é infinito. Né? Então, você já sabe que a dependência é só com a variável radial, então a dependência é com R só. E superposição, pega 2 elementos de carga, soma, vai dar um campo ortogonal ao XZ, que é componente radial. Então, a letra A está aqui, certo?
E letra B está aqui, né? A resposta. Então, superfície gaussiana. Então, você faz D escalar ds, né? D sigma. Vai dar dr D sigma radial em cilíndricas. Então, D sigma radial, a superfície que você escolhe é uma superfície cilíndrica de qualquer tamanho, tá certo? Por exemplo, de comprimento L. Porque nessa tampa aqui, a normal está assim, né? Mas o D está assim, né? Então, para escalar dá zero. Então, nas tampas, qualquer que seja o tamanho da superfície, se você fizer o fluxo nas tampas, dá zero. Só tem fluxo na superfície lateral. Então, você fica com dr, d sigma radial. D sigma radial é elemento de coordenada cilíndrica R, dφ, dz. Né? Você fica com essa integral aqui, ó. O fluxo elétrico numa superfície, no cilindro de comprimento L, vai ser d sigma d radial, de R, né? D sigma radial. Então, isso aqui vai dar integral d radial. D sigma radial é quem? É R dφ dz. Né? Ou seja, como em Z ninguém depende de Z, isso aqui vai dar o comprimento do cilindro, tá certo? E aí você tem essa integral em φ, né? O que você quer fazer é com que isso aqui não varie quando o φ variar, tá certo? Se você tem superfície R constante, isso aqui é constante, sai da integral 2πr dr dr, certo? Então, eu escolhi uma superfície em que R é constante. R constante é a superfície cilíndrica. Né? Faltou L aqui, né? 2πr L. E a integral da densidade de carga, a integral de ρ dv vai dar zero em todo canto, vai ficar a integral de linha só da densidade de carga linear, ρL, né? Vezes L. Então, o lado esquerdo deu isso, o lado direito deu isso, então você tem resultado D radial ρL sobre 2πr. É a densidade de carga sobre 2πr. Varia com o inverso da distância para um fio infinito. Tá? Distância medida em relação ao eixo do fio na ortogonal. Né? E o campo, você quer o campo, só botar uma epsilon embaixo. Tá? Mais um exemplo. Ou seja, a gente tem poucos exemplos ali, né? Porque são um problema de autossimetria. Plano infinitamente carregado. Né? Mais uma vez, né, se você faz operações de simetria, agora se o sistema coordenado é mais adequado, é o sistema coordenadas cartesianas. Então, na direção de x, nada muda, e na direção de y, nada muda. Certo? Então, as componentes de D, as que sobrarem, só dependem de Z, no máximo. Né? Certo? Superposição, que é a segunda questão, né? Quebra o plano em dois fios infinitos, 2 a 2, em pares de fios infinitos, certo? Então, nós acabamos de calcular, né? Um fio, ele produz um campo que é na direção ortogonal ao eixo do fio. Então, a contribuição do fio B dá esse delta D, né, de B. A do fio A dá um delta B de A. E a resultante está na direção ortogonal, ao plano. Né? Se você calculasse embaixo, estava na direção abaixo. Certo? Mais ainda, né, a gente espera, tá certo, que se você estiver equidistante do plano, a magnitude do D seja a mesma. Né? Então, se delta D de Z e delta D de menos Z tem a mesma magnitude, tá certo? O fluxo, então você tem um plano aqui, então se você tem uma distância H, espera que o campo seja um valor D, se eu tiver uma distância H para baixo, também tem a D, só que para baixo, né? Mesmo valor, certo? No princípio, né? Ok? Então o que a gente faz? A gente vai calcular uma superfície gaussiana.
Vamos lá, né? Fluxo d sigma igual a carga envolvida, só que D só tem um componente, né? dz, de Z, a Z, né? Então vai dar D sigma, componente Z do D sigma, certo? Então eu tenho que fazer tudo para que isso, eu possa tirar o D da integral, certo? Então Z tem que ser Z constante, certo? Não tem influência de qualquer superfície lateral dessa superfície gaussiana. Então eu vou escolher aqui uma superfície, qualquer retângulo ou cilindro, tá certo? Que tenha tampa Z constante pode ser usado, né? Então eu escolho de forma inteligente aqui, ó, Z igual a Z0. E como eu sei que o D, a mesma distância, tem o mesmo valor, eu uso a tampa de baixo em Z igual a menos Z0, certo? A contribuição lateral vai dar zero, porque o D é na direção Z sempre, né? Ou para cima ou para baixo, certo? Então, o produto escalar dá zero, né? Então, se você faz a conta aqui, você vai ter contribuição dessa tampa, vai ser dz de Z0, né? No ponto Z0, tá certo? Vezes essa área, eu chamar essa área aqui de sigma zero, certo? De sigma zero. Contribuição de baixo, que daria... O valor do D é para baixo e vale dz de Z0. Então, mais dz de Z0, mesma área, sigma zero, mais porque o produto escalar é positivo, tá certo? E a magnitude desse D é a mesma de D em cima, né? Então, isso aqui vai ser a carga envolvida. Integral de volume em todo o cilindro. Só que dá 0, 0, 0. Quando chega aqui na tampa, vai dar a densidade de carga superficial que existe, vezes a área sigma zero. Certo? Então, conclusão, né? Isso aqui dá 2, sigma zero cancela. Então, dz de Z0 vale ρS sobre 2. Certo? E quem é dz de menos Z0? Pela propriedade de simetria, ele está para baixo, mesma magnitude, é menos ρS sobre 2. Tá? Ou seja, resultado, né? O campo D de um plano infinito é ρS sobre 2, Z sobre módulo de Z. Z é diferente de zero, viu, pessoal? A Z. Tá? Acima dá mais, abaixo dá menos. Certo? Esse é o resultado. Então, o plano é assim, né? Primeira coisa, isso aqui dá 1 sempre, ou 1 a menos 1, certo? Então, primeiro resultado, o campo é constante, qualquer que seja a coordenada Z. Então, no fundo, ele não depende de Z, só muda de sinal, né? Constante. Ele aqui vale um valor, aqui vale o mesmo valor. Lá no infinito tem o mesmo valor. Esse é um exemplo de uma idealização matemática, né? O campo no infinito é constante, né? Mas isso tudo acontece porque você tem um plano infinito, né? Energia infinita, certo? Né? Então, para que servem esses resultados que a gente acabou de derivar, né? Eu falei, bom, campo de um fio infinito é dr, né? OL sobre 2πr, né? Campo de um plano infinito de carga, né? ρS, é dz igual a z sobre módulo de z, né? Para que serve isso, né? Bom, serve para o seguinte, qualquer que seja a forma do fio, se você souber que ele tem a densidade linear ρL, a gente espera que bem pertinho do fio, o campo caia com o inverso da distância ao fio, sabe? É isso que o resultado serve. Você tem uma estimativa, né? Eu tenho aqui um fio de uma linha de transmissão infinito passando ali, certo? Eu posso calcular, sabendo a distância de onde eu estou para o fio, eu sei mais ou menos quanto é que é o campo atuando sobre mim. Né? Eu consigo calcular a densidade de carga linear, eu calculo o campo usando essa leizinha aqui. Né? Então, a gente estima as coisas assim, certo? Usando esses princípios idealizados. Né? Mesma coisa do plano infinito. Né? Bom, se eu tiver um disco de carga finito, de raio A, com densidade ρS, bem pertinho do disco, próximo à superfície, o campo é mais ou menos, né, um disco de espessura zero, que é também uma idealização, né? Um disco, né?
O campo aqui é mais ou menos uma medida da densidade superficial de carga, né? Vai ser mais ou menos S sobre 2, aproximadamente. Densidade sobre 2. Ou seja, isso aqui, na realidade, é uma idealização que não existe, né? Na realidade, o que você tem, na realidade, é uma placa condutora, né? Aí muda totalmente. Você tem carga na superfície. Então, para este exemplo aqui, o campo aqui perto não é ρS sobre 2, é ρS, né? Você vai ver isso com mais calma depois, tá? Porque dentro do condutor não tem campo, o campo é zero. Então, o pedaço da lei de Gauss que tinha lá de cá não existe, tá certo? Ok? Você não teria aqui, né? Bom, está claro aí, pessoal, como é que a gente usa a lei de Gauss? Em algumas situações, ou seja, não usem lei de Gauss onde não pode ser usado. Estou falando isso porque na prova muita gente vai usar a lei de Gauss em problemas que não dá para usar a lei de Gauss, né? Não tem simetria para usar, não dá para calcular nada com a lei de Gauss para esses problemas específicos, né? Que não tem simetria, certo? Muito bem. Vou começar agora a falar sobre potencial eletrostático. Então, a gente explorou um pouquinho uma das equações integrais da eletrostática, né? Tem uma segunda propriedade importante, que é consequência dessa natureza central, né? O campo de uma carga, ele varia com o inverso do quadrado da distância e é radial, né? Gente, não está usando, não está funcionando não, é? Ah, não, isso aqui é outra coisa. Desculpa aí. Vou fazer assim que é melhor. Bom, por causa disso, a gente derivou uma expressão integral para o campo, né? Que é essa integral aqui. Uma distribuição de carga qualquer, o campo é dado por essa integral, né? Daí a gente começa a utilizar nossas propriedades da função inversa, né? Ora, isso aqui é o gradiente da função inversa, né? Vamos ver aqui rapidinho, tá? Ora, se eu tenho a função f de r igual a 1 sobre r, quem é o gradiente de f? Bom, a função só depende de uma variável. O gradiente é AR ddr, né? Só lembrando aqui, mais a θ sobre r, dd θ, mais a φ sobre r, seno de θ, dd φ. Esse é o operador nabla em esférica, né? Nabla, tá? Se a função só depende de r, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, e vai ficar derivado de 1 sobre r, dá menos 1 sobre r2. Aí, tá? Certo? Derivado de 1 sobre r dá menos 1 sobre r2, vezes a r. Gradiente de f dá isso, tá? Muito bem. Essa é a propriedade, tá certo? Então está aqui, né? Gradiente. Muito bem. Então suponha que eu tenho aqui o sistema, certo? X' é fixo, x variável, né? Ora, chama isso aqui de R, né? Aqui está o versor AR. Né? Bom, R aqui é quem? Módulo de x menos x', né? Então, meu sistema de coordenadas tem a origem está em x', certo? E eu vario x para ir em qualquer ponto do espaço, certo? R vale x menos x', a R vale x menos x' sobre módulo, né? Então, vamos lá. Gradiente de 1 sobre R, que é isso aqui, vai dar 1 sobre R2, que é 1 sobre isso ao quadrado, vezes a R, com sinal negativo. Então, vai dar menos x sobre módulo ao cubo.
Certo? Isso é uma relação importante que a gente usa de vez em quando, a gente visita isso, essa relação aqui. Ó. Se eu tivesse trocado as posições, certo? Como é que ficava, né? Então, observe, essa é a primeira propriedade, né? Se x é a variável, gradiente de 1 sobre módulo da distância, módulo da diferença, dá isso aqui, certo? Suponha que o variável agora é o linha, tá? X é constante, x' é variável. Se eu fizesse a operação em relação à variável linha, ou seja, lembra, né? X é um vetor de coordenadas x, y, z, né? X' é um vetor de coordenadas x', y', z', né? Nabla vamos botar em coordenadas cartesianas só para ficar fácil de entender. D dx mais d dy mais d dz, né? E nabla' seria a mesma coisa, só que derivada em relação às coordenadas de x'. Certo? Então, nabla é isso, nabla' é isso. Então, se eu fizer agora nabla', ou seja, se x' é variável e x é constante, vai dar 1 sobre R2 menos vezes a R, né? Só que agora vai ser nabla', né? Só que x' menos x de modo é a mesma coisa que x menos x'. Então, nabla' de 1 sobre x menos x' vai dar o quê? A R menos, né? Menos x' menos x sobre módulo ao cubo. Mas o módulo não tem problema. O único problema é aqui. Então, módulo de x menos x' ao cubo. Conclusão, vai dar o quê? X menos x' sobre módulo de x menos x' ao cubo. Isso aqui é menos nabla de 1 sobre x menos x', certo? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Resumindo, tá? A gente está calculando nabla, né? Nabla da função inversa. A gente acabou de mostrar que ele é menos nabla'. Isso é uma propriedade que a gente vai usar depois, eu estou fazendo aqui antes. É menos nabla', né? É isso que eu concluí aqui, tá certo? Nabla' é menos nabla. Menos nabla' da função inversa. E vale menos x menos x' sobre módulo ao cubo. Por enquanto, vamos usar... Ou seja, tem uma propriedade de simetria. Se eu trocar a variável de diferenciação, eu só mudo o sinal aqui, certo? Se é derivada em relação à linha, muda o sinal. É isso que você faz. Tá? E a segunda propriedade é que o nabla da função inversa dá menos o vetor de diferença sobre módulo ao cubo. Então, com essa propriedade, a gente chega aqui, né? Que é essa aqui, certo? Que eu acabei de mostrar, né? Isso aqui dá menos isso ou mais isso. A gente vai usar esta aqui, certo? Nesse momento é mais conveniente, né? Olha, se eu uso essa propriedade, o que acontece com o campo, né? O campo elétrico vai ser no ponto X é igual a menos integral de dv', rho de x', gradiente da função inversa. Falta alguma coisa aqui, né? 4πε0, né? Isso aqui é menos vetor de diferença sobre módulo ao cubo, menos com menos da mais, que dá a expressão original. Ora, isso aqui depende de x', isso aqui depende de x', isso aqui é constante. Então, eu posso tocar a posição. A integral é em x', certo? X é constante. Então, eu posso primeiro integrar em x' e depois derivar. Tá bom? Então, isso aqui pode ser escrito assim, menos nabla da integral. Então, vocês estão vendo o que aconteceu aqui? Eu estou provando que o campo elétrico é o gradiente de uma função escalar, né? Com sinal trocado, né? Ou seja,
pode ser escrito como menos gradiente de uma função escalar, que vai chamar a função potencial, né? Eletrostático. Potencial escalar, se vocês quiserem, tá certo? Potencial elétrico, potencial eletrostático. Potencial elétrico também pode ser chamado, certo? Oxi. Elétrico. Então, quem é a função potencial elétrica de uma distribuição de carga? É calcular essa integral. Então, o problema fica mais simples. Primeiro eu calculo uma integral escalar, depois eu calculo uma derivada em três dimensões, certo? Então, primeiro eu calculo essa função exponencial, essa função potencial. Que é fácil, quer dizer, fácil, depende, né? É fácil, bom, na prova é fácil, né? Aqui é mais difícil. A gente calcula essa função potencial, que é só uma, né? Se eu calcular as capacidades, são 3 integrais. Aqui só tem uma. Lá são 3. Então, você resolve o problema de uma integral apenas. Depois deriva. Bom, calculou isso aqui, calculou. É igual a menos gradiente de φ. Então, você quer problema em duas partes. Tá? Então, em teoria de campo, essas funções que aparecem para ajudar, que são funções intermediárias, né? Elas são chamadas de funções potencial. Potencial, aquela função intermediária, que ela simplifica um pouquinho o problema no cálculo da grandeza final, que é o campo, certo? Então, calcula a primeira função simples, escalar, que é mais fácil, depois obter o campo. E essa é a mesma estratégia usada em antenas. Lá em antenas, você calcula os potenciais eletromagnéticos primeiro, para depois calcular o campo final e a distribuição de radiação no antena, certo? Então, sempre você quebra em duas partes, né? Primeiro, uma grandeza mais simples de calcular, depois a grandeza final. Então, potenciais são essas grandezas, as grandezas intermediárias, que servem para você calcular a grandeza final, certo? Então, mais uma observação, né? Você pode somar sempre um valor qualquer, ou seja, uma constante, por exemplo, né? Porque o gradiente de uma constante dá zero, tá? Então, se for conveniente, né, você pode somar uma constante no seu potencial, não vai alterar o valor final da grandeza. Então, isso quer dizer assim, estabelecer uma referência para o potencial, né? Certo? Por exemplo, eu posso resolver um problema em que eu tenho aqui uma carga na origem, por exemplo. Tá? O potencial eletrostático para esse problema, vou calcular aqui. Vamos fazer, né? A gente vai fazer direto aqui, certo? Aqui está o campo elétrico, né? O campo elétrico é quem? Q sobre 4πε0 R2 AR, né? Isso aqui é o gradiente menos o gradiente da função inversa, não é isso? Que é menos Q sobre 4πε0 gradiente de 1 sobre R, né? Que é menos gradiente de Q sobre 4πε0 R. Certo? Então, essa aqui é uma possível função potencial, né? Essa função aqui, certo? Uma capa de fora tem uma função potencial que varia com o inverso da distância. Certo? Quer dizer o quê? Que para R muito grande, vou fazer assim, limite de quando R tende a infinito de φ vai dar quanto? Zero. Então, para essa escolha de potencial, o meu potencial, a referência é φ de R tendendo a infinito igual a zero. Tá? Mas se eu escolhesse uma outra situação, suponha que φ de R tendendo a infinito fosse V0. Tá? V0 volts, tá certo? Eu vou falar já. Volts por metro vai dar volts, né? Então, o meu potencial seria, então, parecido, né? Q sobre 4πε0R mais V0. Tá? Porque no infinito isso aqui desaparece e fica V0. Tá?
Então, eu posso, por alguma razão, botar o potencial V0 no infinito, né? Certo? Sem alterar o resultado do campo elétrico. O campo elétrico é o mesmo. A derivada de V0 dá zero, certo? Então, eu posso sempre estabelecer uma referência que eu quiser, onde eu quiser. Certo? Tá? Então, o potencial vai deslocar, mas a variação com a distância não muda, a mesma coisa. Né? Então, o potencial elétrico, eu acabei de falar, né? Campo elétrico é medido em Coulomb por Newton, né? E agora também ele é unidade de potencial, tá certo? Por unidade de comprimento, né? Certo? Então, a unidade de potencial, Coulomb vezes metro, aliás, desculpe. Pô, não é Coulomb por Newton, é Newton por Coulomb, tá certo? Desculpe aí, pessoal. Newton por Coulomb, né? E aqui vai ser Newton vezes metro sobre Coulomb. Isso aqui é a unidade de trabalho, certo? Ou de torque, né? Mas como a grandeza é escalar, a gente vai associar com a unidade de energia, Joule por Coulomb, certo? Que é o que define o volts. Então, o volt é um Joule por Coulomb. Tá? Então, você tem a unidade de campo elétrico, passa a ser agora, em termos de unidades elétricas, né? A gente está migrando, tá certo? Para unidades elétricas, né? Não vai usar a unidade mecânica nem eletromagnetismo, né? A gente vai usar a unidade elétrica. Então, vai definir a unidade elétrica que tem tangível, a gente mede em laboratório, diferença de potencial, né? Volts, tantos volts, certo? Então, a gente vai medir, então, o campo elétrico em volts por metro. Né? Unidade de potencial por metro, certo? Deixa eu fazer alguns exemplos de cálculo de potencial, porque calcular o potencial permite calcular o campo. Então, a gente pode calcular, só mostrar algumas situações aqui. De carga. Opa, tem uma coisa a mais aqui que eu coloquei, né? Página 7 está a mais aqui na nota de aula, agora que eu vi. Vou corrigir lá, vou tirar essa página 7, tá certo? Muito bem. Então, veja, um exemplo para ele mostrar como é que calcula carga pontiforme, acabou de fazer, né? O potencial da carga pontiforme varia com 1 sobre a distância, né? Então, se você olhar, só complementar esse exemplo aqui, fazer um comentário aqui rápido, né? Potencial escalar de uma carga pontiforme é uma propriedade importante que ele varia só com o inverso da distância, né? Ou seja, a superfície R é constante. Estou tentando traçar aqui, peraí, vou fazer melhor aqui. Mais ou menos aqui, tá certo? Mais ou menos superfície esférica, né? Essa superfície tem um potencial, se for o raio R0, vale Q, 4πε0, R0, né? O campo elétrico é ortogonal a equipotencial, tá certo? Né? Φ igual a chamar de Φ0, né? Então, o campo elétrico é sempre ortogonal à equipotencial. Se fosse mais gradiente, seria a máxima variação do potencial seria na direção radial, certo? Né? Mas como é menos, a máxima variação é na direção menos radial, para cá. O potencial aumenta mais rapidamente nessa direção, certo? Aquela interpretação do gradiente que nós demos antes, né? O campo aponta no sentido, no caso, decrescente, né, dos potenciais, e aponta no sentido de máxima em módulo, uma variação do potencial. Só que é diminuição no caso, né? Certo? Então, o campo é ortogonal à equipotencial, φ constante, que é uma superfície esférica, né? Certo? Vou fazer um exemplozinho aqui, tá certo?
Bom, aqui é a generalização do resultado, né? Se você tem uma carga Q num ponto x', você quer medir o potencial no ponto x, só é botar 1 sobre a distância, certo? Q sobre 4πε0, distância é módulo de x menos x'. Tá? Tá. Bom, outro exemplo aqui, anel de carga, né? Observe que se você tem volume de carga, o potencial tem aquela expressão integral, né? Φ. Então você tem um volume, né? Então você determina que o volume é esse, integra no volume. Se você tem a densidade superficial de carga, isso aqui passa a ser o quê? Uma integral, isso aqui é dq sempre, né? dq, tá? Passa a ser uma integral de superfície. Onde quer que ela esteja, certo? De sigma linha, observe que isso aqui é um escalar, tá? ρS de x'. Se for a densidade linear, isso aqui transforma-se na integral de linha. Tá? Caminho C, onde tem a linha de carga, né? dl', ρl de x'. X' é o ponto onde tem o volume, a linha de carga. Certo? Então, a gente vai quebrar em situações desse tipo para casos especiais. Esse é o caso, o anel de carga, que a densidade é uniforme lambda, né? Ou seja, a densidade vale a carga do anel sobre o comprimento do anel, que é 2πr. Né? Então, a integral original é essa aqui, passa a ser integral dl'. Aqui está o elemento dl' em cilíndricas, né? É A dφ, aqui você subtende uma variação, né? dφ', tá certo? Vai dar A dφ', comprimento do arco, tá certo? X' é um ponto no anel, que é AR'. E vamos calcular num ponto que dê para calcular analiticamente, no eixo Z. X igual a Z a Z. Então você tem aqui você vai ter integral de linha de lambda, dl' da A dφ' sobre 4πε0, x, que é Z a Z, menos A, então, módulo de Z a Z, menos A R', né? Vai fazer o quê? Produto escalar dele com elementos vetores ortogonais, isso aqui vai dar A2 mais Z2 elevado ao meio, né? Ok? Ora, essa integral aqui dá a carga do anel. Eita, tem demais aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Tem um apagador aqui. Certo? Essa integral aqui, diz assim, essa integral aqui, eita, não dá para usar não, vou usar isso aqui mesmo. Essa integral aqui, ó, dá a carga do anel, né? Vai dar 2πa lambda, que é a carga do anel, certo? Então o resultado vai dar a carga sobre 4π0 sobre A2 mais Z2 ao meio, que é esse resultado aqui, ó. A2 mais Z2 ao meio é essa distância B, ou seja, né, o potencial é a carga do anel sobre essa distância, digamos assim, certo? Porque todos os elementos de carga são equidistantes do eixo Z, né? Então fica fácil, certo? Então dá esse resultado, Q sobre 4π0B, onde B é essa distância fixa, né? Bom, nesse exemplo específico, por simetria, o campo elétrico no eixo Z está no eixo Z, certo? Então, no eixo Z, o campo está no eixo Z. Fora do eixo Z, a gente não sabe, não calculou nada, mas no eixo Z, o campo está no eixo Z. Ora,
Então, no eixo Z, tem que tomar cuidado com isso, vou fazer um contracaso aqui para mostrar, tá certo? O campo só tem uma componente, é Z e AZ. Ora, se é gradiente de φ menos, isso aqui é menos dφ dz menos AZ dφ dz. Quer dizer que, sabendo a dependência em Z do potencial, eu posso calcular a componente Z do campo. Né? Então, se você calcular essa derivada, é a derivada da função inversa, né? Certo? Então, vai dar essa função aqui. Certo? Z sobre A2 mais E2 a 3 meios. Né? Ok? Se Z for positivo, o campo aponta para cima. Se for negativo, aponta para baixo. Então, olhando aqui o anel, vamos olhar um anel assim, tá certo? O campo aqui no centro dá quanto? Zero, né? Você olha o anel, certo? A soma dos campos radiais. Né? Os elementos de carga produzem um campo que aponta para o meio aqui, tá certo? Cada elementinho de carga, né? A soma vetorial dá zero. Então, no centro dá zero. Aqui dá positivo. Então, o campo aqui aponta para cima e aqui aponta para baixo, porque a soma vetorial dá para baixo, né? Certo? E o campo cai para Z muito grande. Z infinito, o campo vai ser zero. Tá? Z infinito vai dar Z3, Z sobre Z3 dá 1 sobre Z2, que dá zero. Para Z muito grande, né? Certo? Então, nesse caso, o campo é fácil de calcular. Né? Mas, por exemplo, né? Dá um exemplo aqui. Suponha que o meu anel fosse assim, ó. Um pedaço de 2 anéis, tá certo? X, Y, Z. Tá? Suponha que aqui a densidade fosse mais lambda e aqui menos lambda. Certo? Quem é o potencial no eixo Z? Bom, vai ser o potencial, você soma, né? Integra, você vai somando. Olha, cada carguinha dá um potencial que só depende da distância, tá certo? 1 sobre a distância, né? Como está todas as carguinhas aqui distantes, aqui vai dar a carga, digamos que é essa contribuição de K, vai dar a carga Q, que está nesse anel aqui, Q. Então, vai dar a contribuição dessa parte, vai dar φ+, vamos chamar assim, certo? Q sobre essa carga Q, 4πε0, aquela distância B que eu falei agora há pouco, né? B é sempre a mesma coisa para todo mundo, tá certo? E do outro lado vai dar quanto? Φ menos igual a menos Q. Potencial no X é a soma dos dois, certo? Vai dar quanto? Zero. Então, um anel de carga que metade está com densidade lambda, a outra menos lambda, vai dar um resultado zero de potencial. Quer dizer que o campo é zero no eixo Z? Não, não quer dizer isso. O campo no eixo Z vai ser assim, ó. Essa faz isso, a outra faz isso, né? Vai dar algo assim, tá certo? Ortogonal ao eixo Z. O campo não tem componente Z, mas tem componente CC na direção Z. Se você acha o campo na origem, ele dá zero. Não. Campo é derivado de uma função, certo? Isso aqui é assim, ó. Tem a função, né? Campo é derivada, né? Certo? Vou dar um exemplo para você. Então, suponha que a sua função faça isso, ó. Tem um mínimo, né? A derivada da função aqui é zero, não é isso? Mas a função vale zero? Não, né? Mesma coisa, se o potencial for zero, não quer dizer que o campo é zero. Por exemplo, tem uma função, passa aqui, não passa? Função potencial, digamos assim, certo? Campo elétrico é derivado, é tangente desse ângulo, né? O potencial é zero, mas o campo não é zero. Saber o potencial num ponto não quer dizer saber a derivada dessa função num ponto, que é o gradiente, certo? Você só sabe o potencial, o valor absoluto. Então é importante vocês não acharem isso, né? Observarem bem. Você tem situações
em que você só sabe o potencial num domínio, você só sabe no eixo Z, mas não sabe em torno dele. Para saber o gradiente, tem que calcular em torno do eixo Z a derivada, e depois fazer eixo Z. Né? Então, quando derivar a forma geral dela, depois eixo Z. Como é difícil calcular fora do eixo Z, não dá para usar o potencial, nesse caso aqui, para calcular o campo do eixo Z. O campo tem que ser calculado diretamente como soma por superposição para a expressão original. Dá para calcular. Tá? Então, cuidado com essas situações. Né? Ok? Bom, daí nós temos aí, a gente pode calcular o potencial de algumas distribuições, tá certo? Vocês façam exercícios para isso, né? O monitor vai fazer alguns, tá certo? Talvez. Hoje, não sei. Hoje, na próxima oportunidade. Isso aqui não tem, isso aqui é outra coisa. Muito bem. Tem uma propriedade importante, que é a propriedade de circulação do campo elétrico, né? Ora, se o campo elétrico é menos gradiente de φ, tem uma propriedade importante, né? Todo campo obtido do gradiente de uma função é irrotacional, então isso tem a ver com circulação de campo. Então, a integral de linha é que leva à circulação. Então, vamos tentar calcular a integral de linha entre dois pontos, P1 e P2. Integral, então eu vou seguindo o caminho C1, tá certo? De P1 para P2. Se eu calcular a integral de linha sobre C1, né, isso aqui vai dar o quê, né? Vamos calcular, tá? Integral sobre C1 de EdL. Né? Isso aqui vai dar a integral sobre C1, né? Isso aqui vai dar menos gradiente de φ. Ora, o nabla projetado ao longo da tangente, observe que dl, no fundo, é dl vezes um vetorzinho, um versor unitário, tangente à trajetória. Né? Certo? Então, isso aqui é dl t escalar nabla, né? Aplicado a φ. Isto aqui é a componente na direção de t do nabla. Nós sabemos que, se na direção de t o comprimento diferencial é dl, isso aqui é dφ, é d, aliás, ddl. Cada componente do nabla é a direção em relação ao comprimento na direção correspondente. Se for na direção t, é ddl, onde dl é o comprimento. E isso aqui vai dar uma diferencial, né? dl, dφ, dl é a diferencial de φ. Certo? Simples assim. Então, isso aqui vai dar integral de P1 até P2. Agora, a variável de integração mudou para φ. Antes era coordenada, mudou para φ. Agora vai ser integral de φ1 até φ2. Menos, né? De dφ. Resultado vai dar menos φ2 menos φ1. Ou seja, a diferença potencial no ponto 2 em relação ao ponto 1 é menos a integral sobre C1. C1 vai de P1 a P2, de ADL. Uma observação importante. O potencial em cada ponto do espaço só tem um valor, é unívoco. Não tem mais de um. Certo? Quando eu calculo isso aqui, ó, integral de ρ sobre 4τ0 x menos x'. Quantos valores eu tenho para esse resultado? Só um. Um valor, certo? Ou seja, estabelecida a referência, né? Só tem um resultado, certo? Isso aqui não depende de referência, né? Na verdade, isso aqui não depende. Se eu somar alguma coisa, eu posso somar, mas essa integral aqui só tem um valor, certo? Então, o potencial só tem um valor. O potencial é unívoco, único. Então, o potencial no ponto 1 é sempre φ1, no ponto 2 é sempre φ2, certo? Então, você dá esse valor aqui. Quer dizer o seguinte, se eu for agora de P2 para P1,
continuo, se eu fecho a integral, se eu integro de P1 até P1, segundo um caminho fechado, vou de P1 até P2 sobre C1, depois volto. Pronto, por aqui vai dar a integral, né? Vai dar quanto, né? Bom, num caso vai dar, tirando o sinal, tá certo? Φ2 indo por C1 vai dar Φ2 menos Φ1, mais essa aqui, certo? Mais Φ1 menos Φ2. Então o resultado vai dar Φ2 menos Φ1 mais Φ1 menos Φ2. Só que é menos isso tudo, né? Porque a integral de menos é dl. Vai dar Φ2 menos Φ1 menos, mais agora o ponto final é P1, o ponto inicial é P2. Mais Φ1 menos Φ2, menos também. Ou seja, zero. Tá? Então, se eu fechar, vai dar zero. Tá? Então, o campo obtido do gradiente da função tem circulação zero. Essa é a propriedade, a segunda propriedade fundamental do campo eletrostático. Campo eletrostático tem circulação nula. Consequência direta das propriedades de campos vetoriais que nós já discutimos anteriormente. Certo? Ok? Tudo bem. Bom. E aí a gente agora tem mais propriedades, né, que são obtidas agora que a gente sabe que o campo agora tem essa propriedade, ele é obtido do gradiente potencial, tem circulação nula, né? Essa propriedade de circulação nula implica em teoria de campo, né? Circulação nula, todo campo tem circulação nula, é dito conservativo. Você tem uma lei de conservação de energia que a gente vai ver agora, certo? Que vem dessa propriedade, de circulação nula. Tá? Ora, imagine que você queira determinar, você tem uma região de campo elétrico, queira determinar qual é a energia de uma carga, né, num determinado ponto P dessa região de campo. Né? Certo? Bom, o que você faz? Você tira a carga da região de campo, ela não vai ter nenhuma influência do campo. Não tem energia, certo? E traz a carga até o ponto P. Agora, você imagina um processo em que ela vem, tá certo, equilibrada sempre, né? Sem aceleração, que um agente fictício traga essa carga, sempre equilibrando a força do campo elétrico. Aplica uma força na carga, né? Um agente externo, deslog de DL, calcula o trabalhozinho elementar daquele deslocamento e vai somando o trabalho, daí quando chegar no ponto final, soma tudinho. Por que sem aceleração? Porque se houver aceleração da carga, sabe-se da teoria eletromagnética, né? Pode se mostrar também, mais adiante, não agora, que uma carga acelerada irradia energia eletromagnética. Então, se eu acelerar a carga, ela vai irradiar, vai perder energia. Então, a gente tem que trazer ela de forma praticamente quase estática, bem devagarzinho, sem acelerar, sem produzir aceleração. Então, está sempre equilibrando, tá certo? Bom, então você aplica a força, né? A força equilibra a força elétrica de quem? Desse campo que existe, né? Ao longo dessa trajetória. Então, o trabalho realizado por um deslocamento elementar dl vai ser a força do agente externo dl. Essa força equilibra a força elétrica e a força elétrica é menos que E. Né? Então, você tem uma relação direta entre a energia adquirida pela carga e o campo que nela atua em cada ponto. Então, a energia total é trazer ela de muito longe, né, até o ponto final. Segundo essa trajetória, isso aqui vai dar a energia elétrica adquirida pela carga vai ser menos que, né, expressãozinha que derivou aqui, tá certo? Integral de EdL, né? De um ponto muito longe até o ponto P. Isso aqui vai dar Q menos integral de infinito P1, né, até P2 de E dl.
E nós vimos agora há pouco. Isso é o quê? A diferença de potencial, né, do ponto P, que é o ponto final, menos o ponto lá muito longe. Se eu estabelecer como sendo zero potencial no infinito, tá? Então isso aqui vai dar energia elétrica, que potencial elétrico no ponto final, chamar de φ. Tá? Então aí está a conexão, né? A energia, se você sabe o potencial num ponto do espaço, colocar uma carga aqui, quer medir energia, bote uma carga aqui e faça o produto Q φ, você tem a energia da carga. Tá? Ou seja, potencial também pode ser escrito como a energia de uma carga por deforme por unidade de carga. Joules por Coulomb. Tá? Ok? Essa é a interpretação mais simples que tem, né? Mostra a conexão direta entre potencial e energia de uma carga numa região de campo. Uma distribuição de cargas produz campo elétrico, certo? Em cada ponto, o campo elétrico é descrito pela função potencial φ. Coloca uma carga nessa região do campo, meça a energia, divida pela carga, você tem potencial elétrico. Né? Volts. Bom, e com isso a gente agora começa a generalizar esse conceito. Né? Se você tem um conjunto de carga, qual vai ser a energia? Né? Como é que fica? Certo? Bom, então se eu tenho já n menos uma cargas inicialmente, já tenho uma energia anterior, tá certo? Para adicionar mais uma carga, mesmo princípio. Bota ela no ponto final. Por exemplo, se eu trouxesse a primeira carga para o sistema, você quer formar n carga, né? Traz uma carga para a sua posição final, traz Q1, certo? Qual é a energia? Tem alguma energia, tem algum campo antes? Ela está sozinha no espaço, né? Não tem ninguém influenciando ela. Então a energia para trazer só essa carga é zero. Posso mexer porque não tem ninguém atuando sobre ela, né? Energia zero. Se eu trago uma segunda carga e boto próxima de Q1, é claro que está todo mundo parado, né? Não posso sair do lugar, né? Então a energia de trazer Q2 para perto de Q1 vai ser chamada de W2. Vai ser Q2, potencial de Q1 sobre Q2, que vai ser Q1, 4π0, a distância entre elas, né? Bom, se a coordenada aqui é x2 e aqui é x1, então vai ser módulo de x2 menos x1. Tá? Certo? Para trazer uma terceira carga, vai ser a carga Q3 do potencial das outras duas sobre Q3. Certo? E assim sucessivamente. Né? E no fim eu trago e somo todo mundo. Ou seja, né, se eu trago Q3, vai ser Q3 potencial sobre 3, que é o potencial que estava lá antes, que vai ser potencial da 1 sobre 3, mais o potencial da carga 2 sobre 3, sobre Q3, tá? Então é Q3 vezes a soma dessas duas quantidades. E assim por diante. Ou seja, só para trazer Q3, a energia vai ser Q3 o potencial do que está lá antes, né? Bom, se eu quero trazer a iésima carga, eu enumero as J cargas anteriores, vai até I-1. Você vai ter QI, potencial que está antes. Certo? Então, ou seja, a energia total vai ser quanto? Né? Vai ser soma de W1 até Wn cargas. Lembrando que W1 é zero, certo? A primeira carga tem energia zero. Né? Certo? Quando você faz isso, então você tem uma soma desse tipo, né? Soma em I de 1 até N, e as J são sempre anteriores, J menor que I. Tá? Tá? Olha, o que isso aqui dá, né? Esse φ é isso, tá certo? Deixa eu fazer aqui. Tá? Por exemplo, W2 mais W3, porque W1 é zero, né? W1 mais W2 mais W3. Isso aqui vai dar o quê, né? Vai dar Q1, Q2, mais Q1, Q3, desculpe, Q1, não, desculpe, está errado aqui, Q1, Q2, espera aí, viu? Ó, trouxe W2, né, vai dar Q1, Q2, 4π x
Depois eu somo com a energia dessas duas sobre 3. Então, mais Q1, Q3. Então, a energia seria mais Q2, Q3. X2 menos X3, tá certo? Essa é a energia do sistema aqui, para 3 cargas. Esse é o resultado que a gente obtém. A energia total é a energia de 2, né, quando tinha Q1, deu isso. Mais a energia de 3 com as duas anteriores, que dá isso aqui, tá? Ok? Ora, isso aqui pode ser escrito como 1/2 disso, mais 1/2 de Q2, Q1. Concorda? Essa soma dá o mesmo resultado, né? Dá o que estava antes. Ou seja, isso aqui é soma de I igual a 1 até N, soma em J menor que I, né? Essa primeira, tá certo? E tem uma segunda possibilidade de fazer. Então, soma meio da mesma coisa, ou seja, bota 1/2 disso tudinho, mais 1/2 disso aqui, ó, mais Q3, Q1, para ficar simétrico, né? 4πε0, x3 menos x1, mais Q3, Q2, certo? Ou seja, ou eu faço a soma em I e J menor que I, ou somo indistintamente, botando o fator de 1/2 na frente. Então, soma de I igual a 1 até N, soma em J menor que I, é a mesma coisa que 1/2 soma de I igual a 1 até N, soma de J igual a 1 até N, e diferente de J, obviamente, né? Não pode ter I igual a J, não dá infinito, certo? Só I diferente de J, não tem alta energia. Então, é a mesma coisa. Ou eu faço assim, ou eu faço assim. É mais fácil fazer assim, né? Para a gente calcular, certo? Então, o resultado é isso, né? A soma é essa aqui, né? Originalmente, ou 1/2, isso aqui é I diferente de J, tá certo? Que saiu fora aqui. Né? Ou dessa forma, né? É como se fosse 1/2 de QI potencial das outras cargas sobre QI. Como se fosse isso aqui, ó. Tá? Esse é o resultado da energia de um sistema de N cargas. Né? Isso aqui. Né? Ou seja, a mesma coisa que a iésima carga potencial das outras sobre a iésima carga. Porque a soma é J diferente de I. Somar todo mundo é o potencial do restante, tá certo? Ora, se você tem cargas distribuídas, né? Então a soma vai virar integral. QI se transforma em ρdV, QJ em ρ de x', né? QI está na posição x, QJ está na posição x'. Então você fica com essa soma dupla. Né? dq é o QI aqui, né? E o QJ está aqui, tá certo? X menos XJ está aqui embaixo. Só que vira uma integral. Né? Se eu separar as coisas, tá certo? Integral de ρdV, e do outro lado fica quem? A função potencial no ponto dessa carga. Essa função calculada em x, que é a integral em x', dá o potencial sobre x, sobre o elemento de volume, né? dV. Então, o resultado é que para uma distribuição de carga, certo? A integral vai dar 1/2 dessa integral, a energia vai dar 1/2 dessa integral aí, né? Simples, tá certo? Né? Vou fazer um exemplinho aqui, tá certo? E eu vou ilustrar como calcular o potencial de uma forma um pouquinho diferente. Tá? Senão, olha, uma coisa é, suponho que eu tenho essa esfera de carga de raio-ar, densidade uniforme, né? Quero calcular a energia dessa esfera, né? Então eu formei essa distribuição, qual foi a energia para formar essa distribuição, né? Para mantê-la desse jeito. Então eu preciso saber o potencial aqui dentro, né? E eu calcularia usando o princípio da superposição, né? Usando essa expressão aqui, ó. Integral de volume da densidade de carga dentro da esfera, certo? Tem no livro como calcular, a gente vai fazer de outro jeito. Ele vai fazer sabendo o campo elétrico da esfera de carga, certo?
ilustrar mais ou menos uma forma de calcular isso. Eu sei que o campo vale ρ0r sobre... O campo é radial, tá certo? Vou botar assim, né? Campo da esfera vale... Calculamos já isso, né? Certo? Bom, tem várias formas de calcular o potencial. Uma é por integração, outra a gente vai trabalhar essa outra forma no próximo capítulo, problema de valor de fronteira, resolvendo a equação diferencial. E uma outra usando o fato que o potencial, vindo de uma referência num ponto P qualquer, tá certo? Vai ser menos integral... No ponto de referência, no caso aqui, vamos botar no infinito, que o potencial no infinito vamos estabelecer como zero. Então, o potencial no ponto P vai ser menos integral de infinito até P de E escalar dl. Né? Tá? Lembre-se, o potencial, a integral de linha, não depende da trajetória, tá certo? Que eu escolha. Tá? Porque a integral de linha fechada é zero. Se eu for por aqui ou for por aqui, tá certo? O resultado dá o mesmo. Tá? Integral de linha por aqui, ou numa linha reta, se eu quiser. Posso escolher o caminho que eu quiser entre os dois pontos e integrar. Né? Então, vamos chegar num ponto fora da esfera. Né? Então, o potencial no ponto fora da esfera é quanto? Menos integral de infinito até uma distância r, certo? Do campo elétrico no exterior, que está aqui dado, ó, é AR, ρ0, variável de integração, chamada de R, desculpe, A3, né? R' ao quadrado, tá certo? Eu vou fazer R sem ser linha, porque R não varia na integração. Eu estou integrando sobre uma linha reta no exterior da esfera, tá certo? Aqui está a minha esfera, estou vendo no infinito em direção ao ponto final que está aqui. Integral de linha, certo? Tá? dl vale dr a r, né? Certo? Produto escalar. Integral de E dl. Lembre-se, dl tem essa expressão aqui, tá certo? Quem vai determinar se o sinal vai ser o limite de integração. Então, esse aqui vai dar o quê? A r com a r dá 1, né? Então, esse aqui vai dar menos... Deixa eu tirar as constantes primeiro aqui. ρ0 sobre 3 ε0, integral de infinito até r, dr sobre r2. R' quadrado, né? dr' sobre r' quadrado. R é fixo, r' é variável, né? Integral de dr sobre r2 dá menos 1 sobre r, não é isso? Né? Menos 1 sobre r' vai dar menos 1 sobre r e 0 aqui, tá certo? Com menos mais, vai dar ρ0, r... Desculpa, ρ0 sobre 3, ε0. Está faltando A3, né? ρ0 A3, 3, ε0, r. Tá certo? Podia fazer assim, ó, campo elétrico é o gradiente, tirar a constante e dar esse resultado. Gradiente dessa função dá esse resultado aqui, ó. Gradiente daquela função dá isso. Isso aqui, ó. Então, o potencial para R maior ou igual a A e dentro da esfera vai dar quanto? Bom, eu prossigo a minha integral até a esfera, termino aqui, certo? E prossigo para dentro, até o ponto final. Distância R da origem. Venho até aqui, até R igual a A, e faço de A até R. Então, eu quebro minha integral. Integral de infinito até P vai ser integral de infinito até A, mais integral de A até R. Né? Bom, de infinito até A vai dar o potencial na superfície esférica. Né? Então, o potencial vai dar... Integral de A dl até aqui vai dar esse resultado em R igual a A,
Isso aqui está errado, pessoal. É R aqui embaixo, né? Em R igual a vai dar Rho0 a 2 sobre 3 epsilon 0, menos, né? Menos integral de A até R do valor interno do campo, que está aqui, ó. Rho0R sobre 3 epsilon 0 dr, né? Certo? Então vai estar faltando uma... Tá certo, não tem A3 não, acho que tá certo, deixa eu ver aqui. Fora que tem o A, né? Dentro vai dar, tá certo. Tá certo. Aqui dentro é só isso. Então, vai dar essa integral. Essa aqui é R', né? Só para não confundir com esse R. Integral vai dar menos Rho0 sobre 3 epsilon 0. E aí vai dar o quê? R2 sobre 6, né? Aliás, sobre 2, desculpe. R2 sobre 2 menos A2 sobre 2. Esse é o resultado potencial dentro, certo? Tá certo isso? Acho que tá. Então vai dar Rho0 A2 sobre 3 A2 sobre 6, né? Somando 2/6 mais 1/6 dá 3/6 dá Rho0 a 2 sobre 2 epsilon 0. Essa soma aqui desses dois. Menos Rho0 R2 sobre 6 epsilon 0. Ou seja, o potencial dentro vai dar... Botar em evidência 6 epsilon 0, vai ficar 3... Desculpe. Rho0 sobre 6 epsilon 0. Evidência, né? 3A2 menos R2. Então, calculamos o potencial agora usando integral de linha, né? Oi? Aonde? Aqui? Aqui? Vamos ver. 1/3 mais 1/6, né? Que dá 2/6 mais 1/6, que é 3/6, que dá 1/2. Certo? Então, desse 1/2 aqui. Esse aqui ficou 6 mesmo, né? Então, esse é o resultado final, que bate aqui com o resultado que eu tenho aqui, tá certo? Né? Então, o potencial é quadrático dentro da esfera e é inverso da distância fora. Se vocês olharem direitinho essas funções, tá certo? Ó, na origem, ele vale constante, o potencial. Né? Vou fazer um gráfico aqui. Ó. Bota mais para baixo. Vou fazer as coisas aqui. Em R igual a 0, vale quanto potencial? Rho0 a 2 sobre 2 epsilon 0. Né? Vou botar aqui em cima para ter espaço. R igual a é a superfície da esfera, certo? Em R igual a vai dar 3 menos 1, 2 sobre 6. Então, cai para 1/3. Cai de 1/2 para 1/3. Né? Ou seja, de 1/2 para 1/3 tem quanto? Tem 2/3, né? Então, caiu 2/3. Então, aqui divide em 3 partes, tá? Não é isso? 1/2 sobre 1/3 dá 3/2. Ou seja, isto aqui é 2/3, ou seja, o potencial na superfície esférica para 2/3 do valor, segundo a superfície parabólica, tá certo? Tá? Em R, isso aqui, se eu prosseguisse, ia dar uma raiz aqui em algum lugar, né? R igual a raiz de 3, certo? Que é 1,7, né? Aqui é 2, certo? 1,7 está aqui, 1,5 está aqui, 1,7 está por aqui. A raiz da parábola está aqui, então ela vem descendo. Vou prosseguir, depois eu apago. Eita. Prosseguir assim, que é melhor. Prosseguir assim, certo? Tentar ver se eu consigo emendar direitinho.
mais ou menos. Tá? Parada aqui. Daí aqui eu vou apagar um pedacinho dela. Aí. Posso controlar o tamanho, não é? Um pouco grande, né? Bom. Essa linha é só imaginária. Então o potencial cai para cá, tá certo? Bom, ele varia agora com inversa distância, né? Só que se você for fazer a conta, isso aqui a gente acabou de... Deixa eu apagar aqui para poder ficar mais fácil, né? Pronto. Se você emendar aqui, você tem que fazer uma emenda, a função é contínua, certo? Mais ou menos, né? E a derivada é contínua, porque a derivada é campo elétrico. Então, a emenda do potencial, ela é contínua, você nem percebe, né? Não tem descontinuidade de derivada. Então, varia parabolicamente, depois de inversa distância, a emenda é contínua, porque a derivada é contínua, porque a derivada é o campo elétrico, e o campo elétrico é contínuo, nesse caso, em R igual a, se vocês verem a expressão, né? R igual a, o campo elétrico é o mesmo, que é a derivada da função. Tá? Então, essa é a função, né? Mais ou menos potencial. Ok? Para que tudo isso? Né? Porque a energia de uma distribuição, a gente diz aqui que ela está expressa no ponto de vista da fonte do campo, porque quem aparece explicitamente aqui é a fonte, a densidade de carga. Né? Então, para mim calcular, eu integro no volume onde tem carga, tem que saber o potencial no volume onde tem carga. Então, eu acabei de descobrir que é potencial no volume onde tem carga, que é essa parte aqui só. Isso aqui é fora, certo? Então, se eu quiser calcular a energia, energia elétrica vai dar 1/2. Vou botar aqui a expressão, dV', ρ de x', potencial no ponto x', né? Ora, a densidade é constante, certo? Integral de volume. Potencial só depende de R', né? Então aqui vai dar ρ0 sobre 2. Integral de dω', de 0 a 4π. Integral de volume, né? Integral de 0 a A, de R' ao quadrado de R', potencial que varia quadraticamente, tá certo? Que é essa função aqui. Pronto, essa é a integral. Integral de R2 dr, integral de R4 dr. Né? Aqui dá 4π, certo? Então aparece o ρ0 ao quadrado, né? E aí a gente calcula a integral e você tem o resultado para a energia. Tá? Tá aqui o resultado. Aí deixa vocês fazerem a continha, tá certo? O resultado da energia da esfera, né? É esse aí. Certo? Bem, vamos concluir agora a aula, né? Vai ter exercício com o Lucas já. Nós temos agora as equações de Maxwell no vácuo, né? Nós já mostramos quais são as duas formas integrais para essas equações, né? Fluxo elétrico, a lei de Gauss, fluxo elétrico igual a carga envolvida, primeira é a equação integral, a segunda é circulação de E igual a 0. Dessas relações a gente deriva equações diferenciais. Vamos ver aqui rapidinho. Bom, e mais uma aqui, né? Força elétrica. Antes de derivar essas relações diferenciais, você tem aqui um volume de carga, né, submetido a um campo elétrico, experimenta uma força. Como é que calcula? Soma das forças sobre os elementos de carga. Né? Isso aqui é dQ. Isso aqui é E, então a soma de elementos dQ vezes E. Né? Você tem aí a força elétrica, expressão integral. Ou a forma diferencial disso é a força diferencial é dV vezes uma densidade de força, digamos assim. Densidade de força é só esse elemento aqui, ρ vezes E. Então, você pode calcular de forma diferencial também a força de um elementozinho de volume, sabendo a densidade de força FE, né? Simplesmente a densidade de carga vezes o campo elétrico. Quer saber a força? Multiplica por dV, no elemento diferencial. Tá? Então, aqui você tem essa expressão, né? Vamos olhar aqui para ler as equações de Maxwell em forma diferencial. Né? Como é que surgem?
Bom, surge nos nossos teoremas da análise vetorial que a gente derivou anteriormente. A gente vai agora em direção inversa, né? Você tem agora a relação integral. Fluxo elétrico. E eu aplico essa relação para um volume diferencial. Esse volume pode ser qualquer, né? Antes disso, o primeiro eu uso o teorema de Gauss aqui. Certo? O teorema de Gauss diz o quê, né? Integral de superfície de um campo vetorial é a integral de volume de quem? Do divergente desse campo. Então, se eu uso essas equações, eu tenho, então, uma relação do tipo integral de volume, junto na mesma integral, né? Integral de volume dá zero, né? Daí eu aplico essa relação para um volume diferencial ΔV. A integral no volume diferencial é simplesmente o volume vezes isso, né? Isso vale qualquer que seja o volume, inclusive o volume diferencial. Se eu faço o volume diferencial, dá um resultado simples, né? É essa quantidade no centro do volume vezes o volume, né? Então, isso vale qualquer que seja ΔV. Então, vai dar a primeira relação divergente de D igual a ρ. Então, essa é a forma diferencial da lei de Gauss, né? Certo? Isso aqui implica que o fluxo elétrico para fora de uma superfície, que limita o volume V, dá a carga envolvida. Tá? A segunda relação é a circulação do campo é zero. Nós sabemos o que isso quer dizer, né? Campos que têm circulação zero são campos irrotacionais. Certo? Porque isso tem conexão direta com o rotacional no campo. Ora, teorema de Stokes implica que a circulação no campo, no caminho fechado C, é igual à integral na superfície limitada por esse caminho, né, do rotacional do campo. Ou seja, essa integral aqui dá zero, né? Eu faço a mesma coisa, pego uma superfíciezinha diferencial, ou seja, reduzida a apenas um elementozinho delta sigma, vetor. Certo? Resultado da integral vai dar o quê? Só o produto de delta sigma com essa quantidade no centro. Ora, esse resultado dá zero, qualquer que seja a orientação que eu escolha para o delta sigma. Então, isso só pode se verificar se isso aqui em si for zero. Porque eu poderia dizer, não, se esses vetores são ortogonais, isso aqui dá zero. Mas eu posso botar qualquer orientação que dá zero, certo? Não depende da orientação. Então, só pode ocorrer se o campo for irrotacional. Que é a segunda equação diferencial da eletrostática. Primeira é o divergente, igual a densidade de carga. Segunda, a rotacional de E igual a zero. Ora, mas falta uma informação aqui, né? Qual é a conexão aqui? Bom, eu estou no vácuo ainda, né? D igual a ε0E. Então, o que eu tenho aqui? Duas equações diferenciais para uma quantidade, que é o campo elétrico. Então, uma grandeza só. Eu especifico o rotacional, especifico o divergente. Pelo teorema de Helmholtz, eu tenho quase todas as informações necessárias para ter uma única solução. Certo? A última informação que falta é você limitar a sua região e definir quem é o componente normal do campo nessa superfície. Daí você tem um valor único. Se você não faz isso, você tem a solução geral para o campo, a menos de constantes. Se você dá condição de fronteira, você determina as constantes, certo? Ok? Então, em resumo, nós temos aí agora as equações de Maxwell. A eletrostática pode ser toda reformulada com base nessas equações aqui. Na verdade, essas equações são mais convenientes do que essas, né? Porque nessas, as incógnitas estão aonde? Dentro da integral. Aqui não. Então,
É uma equação diferencial. Você pode combinar e formar a equação diferencial de segunda ordem, que a gente vai fazer. Gerar a equação de Laplace de Poisson, entre outras, né? Ok? Então, é isso que a gente tinha para falar hoje. Né? Vamos parar por aqui. Já começar o exercício.